Léo, por que os cristãos não guardam mais o sábado, se é um mandamento? Porque a maioria cristã está se desviando da verdade bíblica, está se desviando de estudar a Bíblia por si mesmo e confiando em falsos profetas. Mas vamos lá para a resposta do Léo. É porque a guarda do sábado era um preceito da lei de Moisés no Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, e era específico para o povo judeu. Bom, eu acho que ele deve ter esquecido o texto de Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Deus estabelecendo o sábado na criação. Será que tinha algum judeu lá? Pois é, refutado. Então, no Novo Testamento, a lei é diferente do Antigo Testamento? Óbvio que não, é a mesma. Quem diz diferente disso é um falso profeta. Sim, Romanos 10,4 diz que em Cristo Jesus, essa lei, ou Antiga Aliança, chegou ao fim. Romanos 10,4 não diz isso. O texto diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A palavra fim, no grego, é a palavra telos, que significa fim de finalidade, objetivo, propósito. Ou seja, o propósito, o objetivo, a finalidade da lei é conduzir a Cristo. É isso que o texto diz. Usar esse texto para dizer que o sábado mudou é uma aberração teológica. E em Hebreus 7,12 isso é confirmado, dizendo que quando há uma mudança de sacerdócio, há também uma mudança na lei. Jesus se torna um novo sumo sacerdote e agora a antiga aliança passa a ser uma nova aliança. O Antigo Testamento, um novo testamento. Pro seu azar, Léo, o texto está falando da mudança na lei do sacerdócio. É só você ler Hebreus capítulo 7, verso 11, o verso anterior. Isso que eu falo para vocês, vejam o contexto. Se você pega Hebreus 7, verso 11 até o verso 19, você vai entender o que o texto está falando. Está falando que é a mudança na lei do sacerdócio, porque Jesus era da tribo de Judá, a tribo real. Só que como Jesus também é sacerdote, como que ele poderia ser sacerdote sendo da tribo de Judá? Sendo que quem podia ser sacerdote, sumo sacerdote, só eram os da tribo de Levi. Então, para Jesus ser sacerdote e sumo sacerdote, sendo da tribo de Judá, tem que haver uma mudança na lei do sacerdócio, no contexto agora da nova aliança. Agora, o texto não está falando nada de sábado, de 10 mandamentos. Pelo amor de Deus, que exegese horrível do texto, Léo. E como que fica a guarda do sábado nessa nova aliança? Em Colossenses 2, 16 e 17, o apóstolo Paulo vai dizer que ninguém deve ser julgado pela guarda do sábado. Mais uma vez, ele desconhece o contexto. Quando Paulo fala ninguém vos julgue, quem que é esse ninguém? Quando você vai no contexto, esse ninguém são os hereges, os falsos profetas que estão tentando trazer a heresia na igreja de Colossos. Então é isso que Paulo está falando, ninguém desse pessoal herege aí vos julgue, por vocês não guardarem os dias de festas, luas novas e os sábados do jeito como eles estão impondo. É esse o contexto. Paulo em nenhum momento nesse texto está abolindo o sábado, está indo contra o sábado. Pelo contrário, o apóstolo Paulo guardava o sábado. Atos capítulo 16, verso 3 dá um checkmate nos cristãos anti-sábado. Porque ali Paulo está guardando o sábado num território pagão, onde não tinha nenhum judeu e nenhuma sinagoga. E isso, ó, anos e anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Em Gálatas 4, 9 e 10, ele também vai dizer que isso é um rudimento fraco e que não deve ser observado. Ô louco, o sábado saiu de dia abençoado e santificado por Deus, incluso pelo próprio Deus nos 10 mandamentos, para um rudimento fraco e pobre. Em Gálatas capítulo 4, versos 8 a 11, Paulo chama de rudimentos fracos e pobres, e também fala que eles estavam guardando dias, meses, tempos e anos, enquanto os Gálatas ainda eram pagãos, enquanto ainda eles não conheciam a Deus. Então os dias, meses, tempos e anos, os dias, meses, tempos e anos que eles estavam guardando enquanto ainda estavam no paganismo. Dias pagãos. Não tem nada a ver com sábado.